dor, ela nos provoca diversos tipos de reação. E quando a gente observa o relato das pessoas que sofrem e os motivos que determinam a dor de cada um, nós vamos observar que muitas vezes uma mesma dor, ela é recebida, ela é tratada, ela tem o direcionamento nas nossas vidas de acordo com aquilo que faz parte do nosso ser. Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, ele nos fala que uma só dor, quando a ela passa pessoas diferentes, cada pessoa responde com aquilo que lhe é peculiar. Por exemplo, uma dor causada por uma decepção de alguém que nos trai. Muitas vezes ela é recebida, essa dor, com equilíbrio. A pessoa que sofreu aquele tipo de agressão moral, ela responde muitas vezes dizendo que não perdoa aquele que a fez sofrer. Já um outro que tem uma visão diversa da vida, e essa visão diversa da vida a gente vai bem acentuar porque o tema pede a contribuição grandiosa do Espiritismo para tal. Essa pessoa, não obstante sofrida, faz uma leitura do fato de forma diversa. É uma pessoa doente, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa que ainda não teve maturidade moral para agir diferente. Um dia chuvoso, quando a gente é submetido a ele, muitas vezes algumas pessoas provocam um certo tipo de revolta, ter que sair de casa nesse dia chuvoso. Para outras pessoas, observando outro prisma que a chuva nos apresenta, nos traz, observa aquele fato de forma diferente. Na realidade, nós vemos as dores que nos chegam de acordo com o nosso grau evolutivo e de acordo com determinados traumas que a gente já vem ao longo do tempo e que fazem parte do nosso inconsciente e do nosso existir. Então, respondemos de forma diferenciada. É interessante observar isso, quem diz é Leon Denis, e a gente pegou como obra básica para trabalhar a temática, pegamos ele, aquela obra, O Problema do Ser e do Destino da Dor. Leon Denis diz que tudo na natureza sofre, tudo. Sofre a própria natureza, sofre o verme no solo, sofrem os animais, sofre o homem, tudo. E Deus nos criou por amor. Parece então um paradoxo. Se Ele nos criou por amor, por que tudo na natureza sofre? Então, diante da dor, cada um de nós tem uma resposta, como eu disse, era pouco diferenciada. Uns interpretam-na como sendo um castigo. Outros a veem como uma possibilidade de reparação. Na realidade, a doutrina espírita nos informa que os nossos equívocos, eles recaem sobre as nossas vidas. E esses equívocos, muitas vezes, são um elemento base que forma a nossa trajetória, o nosso destino. Do ponto de vista espírita, a dor nas nossas vidas, ela existe como um processo de educação e de reparação. A finalidade dela é essa. Então, todas as vezes que formos visitados pela dor causada por alguma problemática física ou alguma problemática moral que afeta mais as nossas almas, nós devemos entender
a função dessa dor que se nos visita. De Leon Denis, não digo que devais ir ao encontro da dor, porque isso seria masoquismo. Mas todas as vezes que a dor se nos apresente, procurarmos buscar que lição ela nos quer repassar. Porque novamente essa dor. Eu digo novamente, porque geralmente, não sei se vocês concordam comigo, é muito comum passarmos por determinado tipo de dor. E por quê? Novamente, porque ela, até quando não aprendamos, ela se faz necessária. E diz Leon Denis com muita propriedade que as mãos que manuseiam o cisel que trabalha a nossa alma é uma mão muito perfeita. Ela vai de forma precisa observar onde está a nossa necessidade de crescimento espiritual. Então ela cava de forma muito caprichosa, muito inteligente, aquela corda que a gente precisa trabalhar. Que precisa de reparo, que precisa ser aformoseada. E aí nós vamos observar que em determinados tipos de pessoas, ela chega para desbastar o orgulho. Em outras, a vaidade. Em outro tipo de pessoas, ela chega mais uma vez, daí eu dizer novamente, para que a gente trabalhe a nossa indolência, a nossa apatia, a nossa indiferença, a nossa preguiça. Então ela caprichosamente ela vai sendo trabalhada, porque ela, dor, precisa trabalhar o ponto neofrágico que cada um de nós, ainda na nossa evolução espiritual, estamos a trazer. Diz Leon Denis, as almas mais devastadas, as almas mais rudes, elas são visitadas pelas dores físicas. E as almas mais sensíveis, elas são visitadas pelas dores morais. Quais seriam as dores mais difíceis? Quais seriam? Morais. Porque tudo é elaborado na nossa mente, não é? E, inclusive, é na nossa mente que a gente dá mais ou menos valor à dor que nos visita. E Epíteto diria com muita propriedade que nós refletimos a dor, ouvimos a dor se apresenta para nós pela maneira como nós a vemos. Né? Então, a dor estaria menos nos fatos e muito mais em cada um de nós. Porque somos nós que dimensionamos o peso das nossas dores. A dor será sempre necessária? É uma pergunta que, mais uma vez, filosoficamente, a gente sempre está a se perguntar. Será que eu ainda preciso passar por isso? Né? A dor será sempre necessária? E Leon Denis diz, enquanto não colocarmos a nossa consciência, os nossos pensamentos e atos de acordo com as leis divinas, seremos visitados pela dor. Então é uma questão de procurar entender o papel dela nas nossas vidas, né? Esforçarmos-nos, diz Leon Denis, para sermos exemplo na nossa dor. Aquilo que o Espírito Emmanuel disse a Chico, vai morrer, então morra com dignidade. Né? Então, buscar entender o sentido da dor e esforçarmos-nos, principalmente nós que somos espíritas, para diante da dor dar exemplos. Esforça-te para dar os exemplos. Então, em questão, observando, estudando a questão da dor, nós vamos observar que as doutrinas sociais e econômicas, elas são impotentes, elas têm se mostrado impotentes até hoje
para visualizar e administrar a questão da dor. Nós temos tantas teorias filosóficas, nós temos tantas religiões, e muitas vezes nós observamos que todo esse legado filosófico, psicológico e até religioso, ele não tem tido respostas positivas no tratar a dor. Por quê? Por que será? Muitas vezes as pessoas estão trabalhadas do ponto de vista intelectual, fazem abordagens tão interessantes nas áreas específicas de cada um, e porque muitas vezes não resolvem a questão da dor. É porque muitos deles, eles trabalham ou visualizam a dor, querendo trazer um embasamento meramente material. Meramente material. O homem põe na vida atual a razão do seu existir. E acreditemos, muitos de nós e muitos dos profissionais ainda não encontraram a razão do seu existir. Porque quando a gente passa a entender a razão do existir, o sentido da dor, do ponto de vista que o Consolador prometido nos mostra, a gente vai tendo condições de passar pela dor de forma diferente. Seja dor física, seja dor moral. Então, nós vamos observar que são impotentes para reformar o mundo, para reformar as criaturas humanas, se não trouxerem os elementos espirituais para terem essas respostas. Então, vamos observar o seguinte, inclusive um pensamento muito bonito de Miguel Ângelo, que ele diz que nós devemos fazer com as nossas almas aquilo que um escultor faz com uma obra de arte que quer aformosear. E a regra é muito interessante, ele diz: concentra-te, concentra. Tira o obscuro. Concentra, tira o obscuro. Projeta a luz e não largues o cinzento. Aí chega a dor, diz Leon Denis. E ao chegar a dor, muitas vezes o que é que fazemos? Se a dor nas nossas vidas, ela tem a finalidade de reparar os nossos equívocos, se ela é um processo educativo, quando a dor chega, o que é que devemos fazer? Observar a mensagem que ela nos quer trazer. E em sabendo que ela tem essa finalidade, e em sabendo qual o objetivo que nós temos na vida, qual o sentido da vida, a gente deve se concentrar, tirar o obscuro, né? Difundir a luz e nunca largar o cinzento. Mas o que é que nós temos feito ao longo de nossas existências? Nós temos largado o cinzento. Aquele instrumento que é meu, que é seu, que é teu. Porque cada cinzel, ele é apropriado para o tipo de dor que precisamos ainda passar. Então Miguel Ângelo dá essa receita. E ele diz que não existe uma obra mais importante a ser trabalhada do que a nossa alma. E a nossa alma sofre todas as vezes que nos distanciarmos das leis divinas. Então o processo vai sendo elaborado a partir daí. Muitas filosofias interpretam a dor. E a filosofia que vige na atualidade, na mente de muitas pessoas, é aquela filosofia materialista, né? Mas ainda em função de não largar o cinzel, eu me lembro naquele livro Jesus no Lar, uma mensagem que certo dia a sogra de Pedro, que fora curada por Jesus, a sogra de Pedro trazia dúvidas a respeito da vida no lar. Muitas dúvidas. E ela pergunta a Jesus o que significa, na visão de Jesus, a vida no lar. Jesus lhe diz que é o lar, a vida no lar, o lar representa um verdadeiro cadinho purificador, onde as almas maduras para as realidades espirituais retiram dali proveitosas lições.